Glória a Deus, irmãos, com muita alegria, tenho a oportunidade hoje de compartilhar uma palavra com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema a respeito de sã doutrina. Mês passado eu ministrei a respeito do Evangelho e eu quero continuar essa intenção, não vou dizer uma série de mensagens, mas ainda falando um pouco sobre uma sã doutrina. Eu quero falar hoje a respeito de Espírito Santo, amém? E uma das minhas orações dessa semana foi para que o Senhor me alinhasse, porque eu não quero ser de forma nenhuma presunçoso para falar do Espírito Santo. Eu venho aqui com muito temor falar a respeito disso, então eu vou me ater às minhas críticas ou aos meus pensamentos a respeito de como nós nos relacionamos ao Espírito Santo, e eu vou trazer apenas o que a palavra fala a respeito disso, amém? Mas eu quero que você, ao decorrer dessa palavra, que o seu coração possa ser confrontado também, e o seu entendimento, e o seu conhecimento também, porque se trata a respeito de um assunto que muitos de nós talvez não tivemos a oportunidade de nos aprofundar. Mas hoje eu quero que a gente fale um pouco sobre isso. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 16, em nome de Jesus. O Senhor já está falando conosco através do louvor sobre quem é o Espírito Santo. Então, se você se atentou um pouco à letra aí, que, irmãos, não foi intencional, mas falou a respeito um pouco do que nós vamos falar. E se você está com o seu coração sedento, seu coração sensível, saiba que existe algo do Senhor para você nessa manhã, amém? E se você está aqui nessa manhã e ainda não entendeu nada do que está acontecendo com você, você ainda não sentiu nada, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Aliás, esse é um dos atributos dele. Amém? Vamos ler? Quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus dizendo, tá? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler agora Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora o capítulo 4, versículo 31 de Atos. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Irmãos, dentro do contexto do que nós vivemos como cristãos protestantes, como cristãos que acreditam na Escritura como regra de fé, como principal regra de fé, dentro dos 5 solas, nós vemos só o Espírito. E veja que interessante, nós estamos falando de uma reforma protestante de mais de 500 anos e absolutamente pouco, se conhece plenamente de quem é o Espírito Santo. Nós clamamos Espírito vem, nós clamamos Espírito nos enche, nós clamamos Espírito nos toca, Espírito nos unge e diversas outras coisas através de canções e orações. Mas quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo de fato? Por que nós adoramos e clamamos por esse Espírito Santo? Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. A palavra Espírito Santo, lá no hebraico, significa ruach, e no grego pneuma, que significa vento, sopro ou espírito. Amém? Então, o Espírito Santo aqui no Novo Testamento, você, quando fizer a leitura no original, vai estar pneuma. Para quem aí sabe, pneu, pneumático, tudo isso vem da origem desta palavra. Ser cheio de um vento, ser soprado. Amém? Então, a origem da palavra Espírito é
Isso, ser cheio do vento ou ser soprado pelo vento. E isso nos faz lembrar que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele sopra um vento nas narinas do homem. Então ali Deus sopra o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas em primeiro lugar a gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele é uma pessoa divina. Ele é divino, mas ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele fala. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 3:7, vai falar que o Espírito Santo fala através dos seus filhos. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido, como nós vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo tem vontade e interesses, como nós lemos lá em Atos 16:7, que fala como o Espírito Santo direcionou os cristãos. Precisamos entender que o Espírito Santo ele não é um amuleto, não é um balcão de pedidos, ele não é um dispensador apenas. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco como falando, sentindo e direcionando. O Espírito Santo pode ser entristecido, e ele é entristecido por muitas das nossas atitudes. E ele tem os seus próprios interesses. Entenda, você não comanda o Espírito Santo. Você não dá ordem ao Espírito Santo. Ele tem vontade própria. Ele tem o seu próprio interesse, o seu próprio propósito. Ele tem a própria direção para você. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos em uma crise de fazer algo que não devemos, que vamos estar fora do propósito de Deus, nós sentimos no nosso coração dizendo, não faça. Não faça. E a gente fala, é só minha consciência. Não, é o Espírito Santo dentro de você, com o seu propósito, com a sua vontade, dizendo, não me entristeça. Não faça algo que vai me entristecer. Nós clamamos, Espírito vem. Não devemos clamar, Espírito vem, porque ele já está dentro de nós. Ele está aqui dentro de nós. Quando nós pedimos, Espírito me enche, sim. Mas Espírito vem, não. Ele já veio lá em Atos, capítulo 2. Já foi derramado. Assim como foi profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. E eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os jovens terão visão, os velhos terão visão. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, se relacionando conosco dia a dia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E ele pode falar conosco, e ele fala o tempo todo. O tempo todo ele fala conosco. Ele tenta nos esclarecer, ele tenta abrir os nossos olhos. Ele se entristece quando nós pecamos. Aquele que sente a dor e nos traz o arrependimento é o Espírito Santo, porque ele sente e ele é entristecido pelas nossas falhas de caráter. O Espírito Santo tem um propósito para você. Ele tem um propósito para nós. Ele tem seu próprio interesse na nossa vida. Nós queremos ir para tal lugar, queremos tal coisa, mas o Espírito Santo está dentro de você dizendo, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. É ele que fica lá batendo a porta do seu coração e te dizendo, ei, me escuta, não é a sua consciência, irmão. Não é a sua consciência. É o pneuma, é o Espírito, é o ruach de Deus. Amém? Segundo lugar, o Espírito Santo, nós precisamos entender que ele é divino. Entenda, o Espírito Santo, ele é co-igual a Deus. Ele é co-igual ao Deus Pai e ao Deus Filho. Ele tem a mesma essência, porém eles têm formas diferentes de se relacionar um com o outro e conosco. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é digno da nossa adoração e da nossa veneração. Não sei se você teve a oportunidade de se aprofundar a respeito da Trindade, mas estude um pouco sobre isso. Porque nós falamos de Trindade, de um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito, mas que é a mesma pessoa. Irmão, deixa eu te falar,
antes que você pire sobre isso. Você vai tentar entender isso e você não vai conseguir entender plenamente, porque está além do entendimento humano. Não pode ser colocado na realidade que nós vivemos, amém? Então não pire se você não conseguir compreender isso ao certo. Nós falamos de uma forma mais esdrúxula, que é a forma que nós conseguimos compreender um pouco. Ele tem a mesma essência, mas se relaciona de formas diferentes. E nós vamos ver como o Espírito Santo se relaciona conosco. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi em uma pregação há um tempo atrás, que fala que o Deus Pai busca uma família, o Deus Filho busca uma noiva e o Deus Espírito busca uma morada. Para que a gente possa entender um pouco qual é o interesse de cada um deles. Amém? Então, o Deus Pai busca uma família, porque Ele é um pai, Ele resgata os seus filhos, Ele está como o pai do filho pródigo, aguardando o filho voltar, Ele corrige, Ele abençoa, Ele ensina. Então, Ele busca uma família. O Deus Filho está em busca de uma noiva, uma igreja santa e imaculada, para um grande dia, para um grande casamento que virá quando Jesus voltar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar prontos, porque não sabemos o dia nem a hora que Ele voltará. Amém? Então você é família e você é noiva. Amém? Mas o Deus Espírito, Ele busca uma morada, uma habitação. Então você consegue compreender como é diferente a forma como eles se relacionam conosco, o propósito de cada um como é diferente, mas eles são o mesmo Deus. Todos eles têm a mesma essência. Lá em Gênesis nós vamos ver, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Deus não fala, farei o homem à minha imagem e semelhança. Então, Deus ali, já na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, cria o homem. Então, o Espírito Santo, ele também é chamado de Deus na Bíblia, como nós lemos lá no livro de Atos 5, 3 e 4, no episódio de Ananias e Safira, que nós vamos ver quando o Espírito Santo é chamado de Deus. Ele também é co-criador, como eu acabei de dizer, lá no Gênesis, ele cria o homem junto com Deus Pai. E ele também é intercessor dos seus filhos. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis para que todos os crentes vivam consoante a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele tem uma ação divina e ele busca dentro de nós um lugar para que nós estejamos consoante com a vontade de Deus. Amém? Então entenda, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco, mas ele é Deus. Ele é uma essência divina de Deus. E ele não é meramente uma força de expressão de Deus. Amém? Como muitos podem entender, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não é dessa forma, irmão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todos na mesma essência. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você acha que você pode dar ordem para o Espírito Santo, você está enganado. Ele é Deus e a vontade dele é soberana sobre nós. Terceiro lugar, ele é soberano. Ele é mais do que uma força ou poder. O Espírito Santo não é nosso servo, ele é nosso Deus. Ele não é uma mera força. Olha que interessante. Vamos ler o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Abra aí rapidinho, irmão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Tá dando para entender, irmão? Eu estou falando muito rápido. Amém? Eu acho que eu estou indo muito rápido. 2 Pedro 1, 20. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. Então não existe interpretação particular da palavra, irmãos. Ninguém pode acrescentar uma palavra à Bíblia, ninguém pode acrescentar um texto à Bíblia e nem tirá-lo, porque não foi escrito por homens. Amém? Eu já vi muitas pessoas dizendo, mas se a Bíblia não foi isso, a Bíblia foi escrita por homens. É claro, você queria que fosse escrito por um ET? Foi escrito por homens, guiados pelo Espírito Santo.
Então, a Bíblia, ela inspirou, o Espírito Santo inspirou a escrita da Bíblia. E também nos ajuda a entendê-lo, como nós vemos em João 16:13. Além disso, o Espírito, ele testemunha sobre Jesus Cristo. Vamos ler João 15:26. João 15:26 diz assim: quando vier o Conselheiro, que é um dos nomes do Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, testemunhará ao meu respeito. O Espírito Santo será o testemunho de quem Jesus Cristo é. Ele nos ama e age com um vínculo de amor. O Espírito Santo nos ama, por isso que ele sofre por nós, por isso que ele tenta nos alertar, por isso que ele tenta nos tocar, porque ele nos ama e ele tem um vínculo de amor conosco. Amém? Muito bem, então nós sabemos agora um pouco quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco, ele é divino, ou seja, ele não é apenas uma mera expressão, ele é Deus, amém? Ele é co-criador com Deus e ele também é um dom dado pelo Pai. Efésios 4:4 vai falar a respeito disso, como nós recebemos o Espírito Santo como um dom. E a palavra dom significa presente, amém? Dom não é algo que você foi privilegiado, é o seu talento. Não, dom é um presente de algo que você não merecia. Então, Efésios 4:4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, como quando fomos chamados. Então, nós recebemos o Espírito Santo como um presente de Cristo. E ele disse: então eu irei para o Pai e enviarei o Consolador para vocês. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei a vocês aquele que é a mesma essência que eu sou e a mesma essência que o meu Pai é. Então, isso é uma expressão de amor de Cristo por nós. Ele não nos deixa órfãos. Ele envia o Espírito Santo para ser o nosso amigo, e aquele que nos toca, que se relaciona conosco, mas que também nos inspira. Mas, então aí, como que o Espírito Santo trabalha? Qual que é a função do Espírito Santo? O que ele faz? A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo funciona como um agente vivificante da criação. Amém? Não só da criação, mas da nova criação em Cristo. Porque, como nós lemos, ele foi um presente dado por Cristo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele trabalha para a salvação. Amém? Como diz lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo coopera com a função de Jesus. Então, Jesus vem, morre por nós, ressuscita, nos salva, e a função do Espírito Santo é vivificar essa salvação em nós. É selar essa salvação em nós, é nos direcionar para que a salvação em nós seja completa. Amém? Não somente salvos pela obra redentora de Jesus Cristo, os novos convertidos e também aqueles que são batizados. Jesus, quando se batiza, desce sobre ele o Espírito Santo. Então, o batismo, ele não é meramente um ritual. Não. O batismo, ele é uma ascensão, uma aceitação de que você quer viver e ser uma nova criatura. E aí, então, você recebe e é selado pelo Espírito Santo. Amém? Então, a primeira função do Espírito Santo é te salvar. É selar a salvação em você. Então, entenda, você foi salvo por Jesus Cristo, amém? Existe um paradoxo nesse entendimento, onde existe uma briga entre calvinistas e arminianos em saber se nós perdemos a salvação ou se nós não perdemos a salvação, se Cristo morreu por todos ou se Cristo não morreu por apenas alguns. Eu digo para vocês que eu entendo o seguinte: nós recebemos uma salvação que é eterna, amém? Nós fomos salvos, todos os seres humanos. Mas nós não perdemos a salvação, mas nós podemos rejeitá-la. E existe uma diferença entre perder e rejeitar. Amém? Você pode rejeitar a Deus. Você pode, com as suas atitudes, com a sua vida, com as suas escolhas, rejeitar a Deus. Mas isso não vai fazer com que você perca o que Jesus fez por você. Amém?
Então o que a gente precisa entender é que nós somos salvos, mas nós podemos rejeitar essa salvação. A condição de salvo é eterno, mas nós podemos rejeitar e não caminhar nessa direção. Amém? Então a função do Espírito Santo é te guiar para que você siga dentro do parâmetro de salvação de Deus. Amém? Então isso faz com que a gente entenda que nós não seremos perfeitos. Isso faz com que a gente entenda que as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas falhas, elas não roubam de nós o que Deus nos deu. Amém? Até o último dia da nossa vida, até o último suspiro, o Espírito Santo vai estar te apontando para a salvação. Tem muitas pessoas que só conhecem a Cristo no leito da sua morte. Tem muitas pessoas que só conhecem a Cristo no último dia da sua vida. Eles não tiveram oportunidade de ser igreja, eles não tiveram oportunidade de caminhar com Cristo, nem de ler a Bíblia. Então, por que ele pode ser salvo? Porque o Espírito Santo o conduziu a uma condição que ele pertence. Ele já era salvo, só que ele precisava entender isso. Amém? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo vai estar te direcionando para a salvação. De que forma? Através da regeneração. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos ler lá. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não por atos de justiça, mas por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? O que é regenerar, irmão? O que é uma regeneração? Algo que estava morto, ganhando vida. Amém? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, condenados ao inferno, mas agora, através de Jesus Cristo, nós somos regenerados. Somos transformados, somos curados. Então, aquilo que estava morto ganha vida. Como lá no livro de Ezequiel, um vale de ossos secos, e Deus diz: profetiza ao Espírito e haverá vida. O que ele faz, irmão? Ele profetiza e os ossos começam a se juntar, os nervos começam a se juntar, e então se levanta um grande exército, porque o Espírito Santo traz regeneração para nós. O que nos faz morrer? O pecado. O salário do pecado é a morte. Nós morremos no nosso pecado, mas o Espírito Santo, ele nos regenera através do perdão, do arrependimento e da mudança de vida. Ele nos regenera, ele transforma homens simples, homens que não têm conhecimento, homens ignorantes, pessoas que eram totalmente ateias, pessoas que eram totalmente, que não criam em nada. Ele pega essa pessoa e ele regenera e traz vida sobre ela. Assim como Deus, o Espírito Santo faz conosco, ele nos pega nos nossos pecados, nas nossas falhas, na nossa morte espiritual, e ele nos vivifica e nos restaura. Eu quero dizer algo para você: avivamento não é para os que estão lá fora, avivamento é para a igreja. Porque os que estão lá fora precisam primeiro ser salvos, mas nós estamos salvos, mas muitas vezes estamos mortos espiritualmente. Precisamos ser regenerados hoje. Precisamos largar essa vida no qual nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Fuja da vida de morte. Fuja da vida do pecado. A Bíblia nos alerta: fuja do diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja da aparência do mal, não se sente à roda dos escarnecedores. O Espírito Santo está apontando e nos dizendo: ei, acorda para a vida. Desperta. Seja vivificado, seja regenerado. E como eu disse, o Espírito Santo faz isso por vontade própria. Ele tem sua própria vontade, seu próprio interesse. Quando nós olhamos para o ladrão na cruz, Jesus ali crucificado, já com a sua força desfalecida, dois ladrões, um caçoa de Jesus e o outro diz: não fale isso dele, ele não tem pecado algum.
E ele diz, Jesus, se possível, me leve ao teu reino. E o que Jesus responde imediatamente? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E Jesus não olhou se ele era um douto da lei. Jesus não olhou se ele era um homem inteligente. Jesus não olhou o pecado dele, o que ele tinha feito. O que Jesus fez foi, o meu Espírito te regenera dessa morte. E eu quero declarar sobre nós que o Espírito Santo vai nos regenerar da morte do pecado. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, o Espírito Santo, ele trabalha na consolação e ajuda. Como nós lemos, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, a ação do Espírito Santo é pegar a nossa burrice espiritual. Amém? Que às vezes nós somos muito burros espiritualmente, irmãos. Nós não lemos, nós somos analfabetos espirituais. Não conhecemos, não buscamos conhecer a palavra, não buscamos nos aprofundar no Espírito, então nós somos analfabetos, amém? Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos traz consolação e ajuda no entendimento. João 14, 26 diz assim, abre aqui para mim, Caio, por favor. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Então o que acontece? Muitas vezes nós abrimos a palavra, sabe aquela coisa que tinha antigamente a caixinha de versículo? Aí você pega um versículo, como se fosse o biscoito da sorte. Amém. Vou viver minha vida. Não, irmão. Isso não tem nada a ver isso. Nós precisamos ter profundidade. Nós precisamos ter profundidade. Nós vamos chegar ao último dia das nossas vidas e ainda não conheceremos plenamente o Espírito. Mas nós precisamos buscá-lo. E ele nos ensinará todas as coisas. Entenda, não haverá revelação nova. Não existe a nova roda do Evangelho. Não existe um novo Espírito. Não existe a nova revelação das Escrituras. Isso tudo é heresia. Toda Escritura foi inspirada pelo Espírito e nenhuma nova profecia se adicionará. E aí o Espírito Santo nos ensinará sobre todas essas coisas. Então, se nós não falamos Espírito Santo, antes de abrir a Bíblia e fala, Espírito Santo me ensina, vai ser só mais uma leitura. Porque você não vai compreender. Você não tem capacidade para entender humanamente as coisas do Espírito. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, do pneuma, é Espírito. E ele vai nos ajudar, ele vai nos consolar, é ele que vai nos ensinar, é ele que quando nós estamos tristes, é ele que quando nós estamos com dúvida, é ele que quando nós estamos com pesar no nosso coração, é ele que quando nós estamos diante de uma situação difícil, impossível, é ele que nos consola. É ele que nos diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É ele, irmão. É ele que vai regenerar a sua família. É através dele. Amém? Vocês estão bem aí? Vocês ainda me amam? Amém? Foi um ano, foi fraco. Aleluia, está fazendo efeito. Glória a Deus. Vamos lá. Em quarto lugar, o Espírito Santo trabalha no ensino. Ele ensina os crentes e os guia na compreensão das Escrituras e da vontade de Deus. Em quinto, ele trabalha na convicção do pecado. Irmão, quem diz para você que você está pecando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ari, mas tem gente que fala para mim e chega e fala assim, você está pecando. Através do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo já te alertou muito antes de alguém te dizer. O Espírito Santo já falou, você sabe. O Espírito Santo falou assim, oi, vai dar errado. Você vai pecar. E o que a gente faz muitas vezes? É minha consciência. Isso aí é minha carne falando. Não vai acontecer nada. O Espírito Santo já te disse antes. Eu sempre costumo dizer o seguinte, é melhor pedir conselho do que socorro. É melhor você pedir conselho para alguém do que pedir socorro para alguém. Porque depois que algo já aconteceu, depois que você pecou, não existe varinha mágica de ninguém para livrar você do pecado. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Não adianta, irmão. Não adianta chegar para o pastor depois e falar, pastor. Ô, pastor. Que é sempre assim, né, irmão? Na hora do pecado é festa e alegria. Mas quando o peso do pecado vem igual o cão arrependido do Chaves. Volta o cão arrependido. Aí vem pastor. Como se o pastor pudesse te perdoar do pecado. O pastor vai chegar para você e falar, ô irmão, pecou, foi? Se arrependa, creia no Senhor. Mas é melhor pedir conselho antes de fazer do que pedir socorro depois que fez, irmão. Mas a gente às vezes é muito duro. A gente acha que pedir conselho é fraqueza. Essa é uma mente da carne, esse é um pensamento da carne, amém? Aconselhamento com homens e mulheres de Deus é maturidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você é neófito. Existem homens e mulheres de Deus mais experimentados que você, mais maduros que você. E é por isso que Deus colocou eles na sua vida. Então você chegar para um pastor, para um líder, para um irmão mais maduro na fé e dizer, eu preciso de ajuda, não é fraqueza, é maturidade. É coração de discípulo. E o Espírito Santo, ele traz convencimento para você que foi pecado que você fez. Ou que é pecado que você está fazendo. Ou que é pecado que você está pensando em fazer. Então, mais uma vez, nós voltamos à linha teológica de Jesus, por assim dizer. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que anda na dimensão da carne é carne. Aquele que anda na dimensão do Espírito é Espírito. Então, se você buscar entender o pecado na dimensão da carne, você vai agir na dimensão da carne. Mas se você agir na dimensão do Espírito, o Espírito Santo vai te convencer de que é pecado. Faz sentido, irmão? Vocês estão aqui comigo? O Espírito Santo vai te orientar e te dizer, não vá por esse caminho. O Espírito Santo vai olhar para você e vai te dizer, não faça isso. Acima da nossa vontade, que é carne, se estivermos na dimensão do Espírito, viveremos pelo Espírito. Andaremos pelo Espírito e nos relacionaremos no Espírito. Logo, abandonaremos o pecado. E sim, irmão, é possível abandonar o pecado. Só que o problema é que a mentalidade que nós temos hoje na igreja cristã brasileira, principalmente eu sou um pecador. É quase igual ao crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Não, irmão, Deus não te chamou para essa vida de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você vive no pecado, você está morto. Então entenda, o Espírito Santo, ele vai rasgar a sua carne. O Espírito Santo, ele vai te chacoalhar dentro de você. E ele vai te convencer e te dizer, ei, seu burro, ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Amém? Precisamos ser menos burros, irmãos. Precisamos ser cristãos mais maduros. O Espírito Santo, ele nos capacita e nos dá dons espirituais. Vamos ler 1 Coríntios 12, 4.
Continua falando conosco, Senhor. Existem corações orgulhosos em nosso meio, mas o Senhor vai quebrar o seu orgulho hoje. Hoje Ele vai chacoalhar você por dentro. Foi isso que aconteceu comigo, irmão, preparando esse sermão. Fui chacoalhado, amassado, envergonhado. Muitas vezes tratava o Espírito Santo como meu servo. Vai, Espírito Santo, traz crescimento. Vai, Espírito Santo, derrama unção sobre mim. E ele lá, se eu não quiser, eu não faço. Vamos continuar aqui. Diz assim, há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Versículo 5. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Deus derrama dons para a sua demanda, não para seus filhos. Amém? Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem cargos de comando. Ele tem demandas. Existe uma demanda nessa igreja. Existe uma demanda nesse bairro. E aí o Espírito Santo vai derramar os seus dons de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Então você pode ficar anos e anos clamando, Espírito Santo, eu quero falar em línguas. O Espírito Santo vai falar, para quê? Para que você quer falar em línguas? Eu não tenho propósito para isso. Espírito Santo, eu quero ter dom de visão, quero ter dom de sonho. O Espírito Santo fala, para quê? Eu não tenho propósito para você para isso. Precisamos entender, irmãos, aonde o Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus está nos soprando. Precisamos entender. Às vezes a gente fala, eu quero cantar na igreja. Para quê? Para quê? Você entende que isso é uma demanda de Deus? Você entende que o Espírito está te impulsionando a isso? Ou é só porque você quer? E assim, irmãos, é com todas as coisas. Porque o que acontece? Muitas vezes Deus tem uma demanda na igreja. Precisamos evangelizar. Precisamos de pessoas para ensinar. Não, isso não é para mim. Quem disse para você que é você que decide o que é para você ou não? Aonde está escrito que você escolhe os dons que você serve? Aonde está escrito que você determina se você vai ser ou não? Aqui na Bíblia que eu li não tem isso. Pelo contrário, na Bíblia que eu li, tem um monte de homens dizendo, Senhor, eu não sou capaz. E Deus dizendo, eu sou contigo. Eu não tenho entendimento, Senhor, mas eu te ensinarei através do meu Espírito. Eu não tenho esse chamado. Deus está dizendo, mas eu estou te chamando. Precisamos ser maduros, irmãos. Nós não temos vontade, nós não somos mimados, não podemos sentar como crianças no berço e dizer, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, nós temos que dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade, o teu querer, conforme a pretensão do teu Espírito para a demanda do teu reino. Isso é ser um cristão maduro no Espírito. Mas eu não estou bem, agora para mim não dá. Irmão, não interessa, existe uma demanda, para de ser fraco, corre para o altar de Deus. Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te curar, Ele vai te tirar da vida de morte, Ele vai te encher, Ele vai te elevar, não você. Não você, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei, irmão, mas Cristo suportou tudo na cruz, Ele já carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, as nossas feridas. Ser curado nessa manhã em nome de Jesus. Levante-se como um cristão, cheio do Espírito Santo de Deus. Não entre mais na caverna e fica, me dá, me dá, me dá, me cura, me cura, me cura. E Deus está dizendo, o que você está fazendo nessa caverna? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Na sua dor, no espinho na sua carne, eu estarei contigo, Paulo. A minha graça te basta. O meu Espírito te basta. Irmão, entenda, não se trata de nós, o Evangelho se trata dele. Existe uma demanda no reino, e o problema é que a igreja não avança espiritualmente é porque nós estamos presos às nossas vontades. Deus está te dizendo, jovem, prega o Evangelho na tua escola, prega o Evangelho no seu trabalho, prega o Evangelho na sua família. E às vezes o jovem faz, eu vou só para a igreja. Não vem para a igreja se você não for cheio do Espírito Santo.
Deus está falando para a gente na nossa empresa, vamos pregar o evangelho, mas a gente fica preso, eu não sei falar, eu não sei a Bíblia, eu não sei isso. Irmão, aquele que te chamou vai te capacitar, porque Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Os discípulos de Jesus não eram os doutos da lei, os discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores, e a maioria deles analfabetos. Não sabiam escrever, não sabiam ler. As mulheres que seguiam Jesus, poucas sabiam ler, porque na época o ensino para a mulher não era acessível. Mas elas seguiram Jesus e muitas delas tiveram destaque no ministério de Jesus, porque elas eram boas? Não, porque elas abriram o seu coração para o Espírito de Deus. E essa mensagem tem que entrar como uma faca no nosso coração. Tem que nos ferir, tem que nos incomodar. Tem sim, porque isso significa que Deus está nos regenerando. Quando estamos mortos, não sentimos nada. Nada. Pode chutar, pode colocar uma faca, pode dar choque, ninguém vai sentir nada morto. Mas se você está sendo regenerado por Deus nessa manhã, essa palavra está incomodando você. E é para a bênção de Deus, é para a demanda de Deus. O Espírito Santo nos guia nas nossas decisões. Irmãos, não tome nenhuma decisão sem consultar o Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão na emoção do momento. Não tome nenhuma decisão no seu próprio conhecimento. Busque o Espírito Santo para todas as decisões. Todas as decisões. E principalmente nas decisões que são importantes para a sua vida. Com quem irei me casar? Com quem irei me relacionar? Qual caminho devo seguir? Como devo agir? Como devo lutar? Busque ao Senhor. Busque o Espírito Santo. No seu entendimento humano, você vai falhar. No nosso entendimento humano, nós já falhamos. Mas o Espírito Santo vai nos conduzir como um bom pastor a pastos verdejantes. Tenho certeza que todos nós aqui estamos ou vivemos algo que nós nunca planejamos no Espírito de Deus. Talvez há 10 anos atrás você pensou, eu estarei lá, e Deus te empurrou para cá. Ele nos conduz, Ele nos aconselha, Ele é o nosso conselheiro. Irmão, o Espírito Santo não recebeu esse nome de conselheiro à toa. Ele é o conselheiro do rei. Precisamos pautar as nossas decisões no Espírito. Precisamos pautar a nossa vida no Espírito. Romanos 8,14. Vamos ler. Jesus. Diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês receberão um espírito, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de covardia. Nós não recebemos um espírito para que tememos. Nós recebemos um espírito nos qual nos trouxe a adoção. Foi através do Espírito Santo que nós podemos dizer, Abba, Pai, Paizinho. Isso é um lugar de intimidade. Só existe intimidade no Espírito, irmão. Só existe intimidade no Espírito. Só existe intimidade no Espírito. O Espírito Santo trabalha na unidade e na comunhão. Vamos ler Efésios 4:3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo trabalha conosco, irmão, na comunhão. Um dos propósitos é a comunhão, é a unidade. É sermos um só corpo, um só espírito.
sermos uma família para Deus. Uma família em Deus. Porque o reino dividido não subsiste. Não subsiste, irmão. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Precisamos ser um com o nosso irmão. De verdade, sabe? De verdade. Às vezes, quando o Espírito Santo, quando a gente fala sobre unidade na igreja, a gente só pensa na unidade com as pessoas que a gente gosta. Nossa, claro, sem problema nenhum. Eu tenho maior unidade com as pessoas que eu gosto. Mas Jesus está te chamando para ter comunhão, unidade com aqueles que você não gosta também. Porque ele pode estar ferido e você pode ser aquele que vai orar por ele. Irmão, nós precisamos ser uma igreja. Uma igreja que se move pelo Espírito tem comunhão, tem unidade. E graças a Deus, nós somos uma igreja que está buscando isso. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos aqui homens e mulheres de Deus que amam servir um ao outro, amam lavar os pés, amam poder ter o prazer de dizer, pode deixar, eu ajudo, eu quero te ajudar, você está precisando de algo, nós temos, mas nós precisamos ter isso em plenitude. Você que está aqui já foi servido por alguém dessa igreja? Você já foi servido? Alguém já orou por você porque você estava doente, porque você estava mal? Alguém já perguntou se você precisava de oração? Alguém já foi te visitar na sua casa? Então você está sendo abençoado pela unidade da igreja. Ah, Ari, eu não fui. Será que de repente você não quer ser abençoado? Gaste tempo em ser um, irmão. Precisamos ser um em Cristo. O Espírito só vai se mover através de nós plenamente. E volto a dizer, Deus irá derramar algo sobre nós aqui nesta igreja. Está vindo algo do Senhor para nós. Nós precisamos estar prontos, precisamos ser um. Precisamos ser um. Precisamos de verdade que das minhas feridas saia poder para curar. Que das feridas que eu passei, das coisas que eu passei na minha vida, que o Senhor me curou, que o Senhor me tocou, que eu possa orar por você e que você seja curado também. Em nome de Jesus, precisamos ser uma igreja que caminhe em unidade, em comunhão, irmão. Até quando nós vamos falar sobre isso nos púlpitos? Isso é uma coisa urgente. Isso não é uma coisa de processo, é uma coisa urgente, você precisa ser um. Se você não entende o princípio, ame o Senhor teu Deus e o teu irmão, você está fora da visão do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao dizer, se você tem algo contra o teu irmão e quer entregar uma oferta, deixa a sua oferta lá e se reconcilia com o teu irmão. Está na hora da gente resolver os BOs, irmãos. Está na hora da gente resolver o que ficou partido, com atrito, o que ficou mal entendido. Em nome de Jesus. Você é um atalaia desta casa, amém? Você é uma coluna dessa igreja, amém? Então, se há algo em você, algo através de você, alguma situação que aconteceu que não te permite ter unidade, irmão, vá pedir perdão. Ari, mas não fui eu. Mas peça perdão. O perdão não é só para quem fez. O perdão é cura de Deus. Perdão é cura de Deus. Em nome de Jesus. Em último lugar, precisamos entender que o Espírito Santo trabalha nos frutos do Espírito. Então, depois de tudo isso aqui que nós lemos, irmãos, de sermos regenerados, de sermos consolados e ensinados, de termos convicção do pecado, depois de nós sermos capacitados pelos dons que a igreja precisa, que a demanda da igreja, que o Espírito precisa, depois de ter unidade, então, nós viveremos os frutos do Espírito. Vamos ler Gálatas 5, 22, 23. Você pode ficar de pé já, que a gente já vai encerrar. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos voltar nessa lista aqui, caiu no 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser gentil, amável, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os resultados, o fruto, é o que nasce em nós quando nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo vai nos guiar para que nós nos tornemos plenos nele através dos seus frutos. Porque uma árvore, ela primeiro é plantada, regada, ela cresce e aí no tempo oportuno ela dá fruto. Amém? Para que a gente chegue nisso, a gente precisa caminhar no Espírito. Entendendo quem ele é. Amém? Quem ele é. E depois entendendo como ele trabalha em nós. Irmãos, isso significa que o Espírito Santo tem exigências a nosso respeito. Amém? O Espírito Santo tem exigências a seu respeito. Isso significa que a gente não pode viver da forma que a gente quer. Isso significa que a gente não pode viver segundo as nossas decisões. Você até pode, mas isso será carne. Você pode, irmão. Você tem livre-arbítrio. Se você não quiser viver nada disso aqui, nada do que eu falei aqui hoje, não tem problema nenhum. Talvez você viva uma vida plena. Talvez você seja rico. Talvez você tenha uma boa família. Talvez você morra em honra. Mas, no dia do juízo final, você ouvirá: afasta-te de mim porque eu não te conheço. Mas eu fiz boas obras, mas eu fui fiel. Afasta-te de mim porque eu não conheço. Mas eu ia na igreja, eu fiz caridade. Afasta-te de mim porque eu não te conheço. Porque você fez tudo isso na sua carne. Mas aqueles que andaram na dimensão do Espírito, esses são minhas ovelhas. E a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Entenda, irmão, o Espírito Santo fala com você. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Em nome de Jesus, igreja do Senhor,